Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora eu vou apresentar para vocês um módulo novo, um módulo muito interessante, que é o display de LCD, né? Um display de cristal líquido. Esse modelo aqui que eu trouxe, né? Ele tem 16 coluninhas por duas linhas. Tá? Então ele é um display aparentemente mais retangular do que quadradinho. Existem outros modelos, onde você pode ter, por exemplo, 8 caracteres por 8 linhas. Você pode ter 2 caracteres por 6 linhas. Você pode ter também displays com iluminação de fundo em cores diferentes. Tá? Aqui eu trouxe nesse momento uma iluminação com fundo verde, uma iluminação com fundo vermelho. Já existem também displays, né, de LCD com padrão RGB, onde você consegue alterar tanto a cor do fundo quanto a cor dos caracteres. Tá? É um componente muito útil quando você precisa criar uma forma de comunicação entre aquilo que está sendo feito no projeto com o usuário, com a pessoa externa que vai analisar, por exemplo, uma leitura de sensor, que vai interagir com um determinado dispositivo. Estes módulos, né, de 16 por 2, eles são os mais comuns. Você encontra facilmente em qualquer loja de produtos para robótica, de produtos para Arduino. E ele tem 16 pinos de conexão. Tá? E esses pinos geralmente ficam aqui no canto superior esquerdo. Tá bom? Aqui eu tenho um outro modelinho, também muito comum, né, de display de LCD, 16 por 2 também, tá? Mas ele tem uma luz de fundo azul. Ok? Aqui a relação de tamanho entre o módulo do display e a minha mão. Tá? Então você tem aqui mais ou menos meia mão, né, de comprimento, para ter uma boa referência. E aqui as especificações técnicas de tamanho. Quando a gente fala 16 colunas, né, por duas linhas, é por conta disto aqui, tá bom? Então você tem primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna e assim sucessivamente, até a 16ª. E aqui nós temos as linhas, né? A primeira linha e a segunda linha. Cada caractere dessa, ou seja, cada caixinha dessas aqui é composta desta maneira aqui, ó. São 5 quadradinhos no comprimento para 8 quadradinhos de altura. Então, para formar um caractere, você tem a possibilidade de preenchimento de 40 quadradinhos diferentes. Tá? Então, para preencher o número 1 é um determinado número de quadradinhos que é aceso, o número 2 é diferente, a letra A, a letra B, maiúscula, minúscula e assim sucessivamente. Aqui em cima nós temos 16 pinos, tá? Pessoal, um detalhe importante, né? A quantidade de pinos não tem nada a ver com o número de colunas, tá bom? Tem a ver sim com as funções. No caso deste modelo aqui, uma coincidência, ok? Mas nem sempre é assim, nem sempre é esta a regra. Aqui nós temos toda a pinagem, né, elétrica para fazer funcionar esse display. Então, nos próximos materiais, a gente vai explicar direitinho o que cada um desses pinos faz. Mas eu já queria destacar com você o seguinte, olha. Para transferência de dados, né, ele trabalha com 8 pinos, ou seja, 8 bits. 8 bits correspondem a 1 byte. Então, este display 16 por 2 trabalha com 1 byte de informação por vez, ok? Que pode ser utilizado na totalidade ou que pode ser utilizado pela metade, como nós faremos aqui com o Arduino, tá bom? Esse módulo, pessoal, ele não é específico do Arduino, tá? Ele pode ser utilizado para outras finalidades, com outros processadores, com outros dispositivos. O Arduino Uno, para as montagens que a gente vai fazer, a gente vai usar meio byte, tá? Nós vamos usar apenas 4 pinos de comunicação. Para outras aplicações, para outros processadores, pode ser que seja necessário se utilizar o byte inteiro. Tá? Ele tem alguns pinos de configuração, tá bom? Ele tem alguns pinos de configuração e tem 2 pinos de alimentação.
Nós vamos ver lá no datasheet quais são as características técnicas deste módulo. E por fim, ele tem dois pinos, né, os dois últimos pinos, que são os pinos do LED de alimentação do fundo. Tá? Então, quando o display ele tem um fundo vermelho, né, o LED de acendimento está nos dois últimos pinos. Ok? É padrão essa sequência de pinos? Para este tipo de módulo, sim. Tá? Então a gente vai encontrar sempre esta disposição. Tá bom? E aí fica mais fácil de você fazer as montagens. No Tinkercad, nós temos um módulo de 16:2. Tá? A gente encontra este módulo dentro aqui da galeria Todos. Tá bom? E é este módulo aqui, ó, LCD 16:2. Ele fica ao lado aí do display de 7 segmentos que a gente já usou nos tópicos anteriores do nosso curso. Bom, todas essas conexões, né, as características técnicas, os comandos de programação, a gente vai acompanhar nos próximos materiais. Espero que até aqui você tenha se interessado, que tenha sido útil. Nos encontramos daqui a pouquinho. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.